E aí, mamães e mulheres, bora aprender juntas? Vamos embora! Gente, eu trouxe umas dicas aqui bem importantes assim, que eu aprendi ao longo do meu processo de concurseira e que eu acho que serve para a vida completa, não é só para quem faz concurso, é para quem foca também em marketing digital, para quem foca em qualquer área, gente. Eu acho que tudo na vida é como eu falo sempre aqui para vocês, e repito, né? Tudo aqui é para nossa evolução, para a gente evoluir juntas, né? Então, assim, eu anotei algumas coisas aqui ao longo do meu processo, como eu já como. Eu acho que eu já fiz algum vídeo falando, se eu não fiz, eu não me lembro, gente, de que eu já passei 2 concursos. Um foi prefeitura, que eu passei 9 anos, e o outro foi o federal, que é o que eu tô atualmente, né? Eu falei até pra vocês, fiz um vídeo, vou deixar aqui abaixo, da questão da lei de atração e concurso. Eu tô até pensando em fazer uns vídeos sobre lei de atração e concurso, o que é que tem a ver, se tem alguma ligação, porque, gente, eu acredito que tudo na nossa vida a gente atrai. Acredito também que estudo também proporciona mudanças na nossa vida e assim nos faz evoluir cada vez mais. Mas uma coisa que eu acredito mais desde que eu conheci essa questão da lei da atração, manifestação, reprogramação mental, eu acho que ela ajuda muito a gente assim, a acreditar mais na gente, a gente mudar mais esse lado da mente, lado do medo. Então acho que tudo é evolução, gente, tá certo? Então vou dar aqui algumas dicas que vai ajudar vocês. E a primeira é: gente, eu tô sem o fone, como eu já falei aqui pra vocês, meu celular tá com problema com o fone, não tá conectando, aí eu tô falando no próprio celular mesmo. Espero que vocês estejam escutando, senão vocês podem colocar fone de ouvido. Eu não sei nem pra que lado da câmera eu tô olhando. Ai, gente, sei não. Mas uma das primeiras coisas, gente, eu peço assim, desculpa em relação aos barulhos aqui, né? Mas a primeira coisa que eu aprendi muito nesse tempo de concurso, e eu vou dar as dicas assim que é para vocês aprenderem e otimizar os estudos de vocês, no geral, qualquer área que vocês escolherem. A primeira isso ajuda demais, principalmente a você perder mais o medo, a vergonha, a timidez. E uma das coisas que eu fiz muito assim na época que eu estudava concurso, você faça mini palestras. Sabe o que é mini palestra? Para você mesmo, você vai lá ali, compra um quadro se você quiser comprar um quadro. Na época eu tinha quadro. Eu sempre gostei muito de escrever em quadro. Quadro de giz, quadro de lápis, que hoje é chique, né? Hoje é lápis que apaga e tudo, é chique, mas na minha época era giz, né? Que hoje não pode, porque dá alergia, um bocado de coisa, né? Mas na minha época era giz. Então, assim, mini palestras ajudam demais você a questão do aprendizado. Gente, é muito bom, sério mesmo. É ótimo, porque assim, você vai, cada dia mais você vai percebendo que você tá melhor na fala, na dicção, você vai se desenvolvendo cada vez mais. E assim, você vai imaginando que ali o público tá enorme. Porque a nossa maior dificuldade é justamente falar em público, né? Assim como eu, né, gente? Não tô dizendo que eu sou expert não, viu, gente? Mas foi coisa que me aprendeu a questão de aprender. E também ajuda até na timidez também, então é 2 em 1. Então, se faça mini palestras para você mesmo, no quarto. Você vai lá no quarto, no seu quarto, na sua sala, quando não tiver ninguém de preferência. E fique fazendo para você, como se você estivesse ensinando a outra pessoa o que você está estudando. Seja marketing digital, seja conteúdo de concurso. No meu caso era concurso, né? E como eu falei aqui pra vocês, assista o vídeo anterior que vocês vão entender o porquê. Que foi uma decisão bem difícil pra mim, mas eu estou voltando novamente a estudar para concurso. Depois de 3 anos, quase 4, parada. Gente, tô bem enferrujadazinha, mas tem umas coisas que eu já tô começando a relembrar novamente. Então, é coisas que eu já fiz no passado, gente. Então, assim, pelo menos nisso eu tenho autoridade de falar, né, gente? Segunda coisa, eu falei da mini palestras. A segunda coisa, fala em voz alta. Porque quando a gente fala em voz alta, parece que a gente trabalha mais a voz. E a voz não fica tão embargada. Já quando a gente fica só prendendo. Vai chegar um momento que você vai falar e não vai conseguir nem falar. Assim como eu. Eu tenho muita dificuldade, né? Assim. Eu acho que eu melhorei o quê? Com 50% na questão da voz, né? Então isso ajuda muito. E a terceira dica é a repetição, gente. A repetição, posso dizer aqui a vocês, é a chave de ouro. Se você repetiu, sempre disse, em todo o livro diz que a repetição, ela cria hábito e a gente é o que a gente repete, a gente é o que a gente repete. E já observou o que é mesmo? Quando a gente vive comendo um monte de porcaria, o que é que nosso corpo vai responder? Vai responder aquilo que a gente come. E o que é que a gente come 365 dias? Todo dia, a mesma coisa, a mesma porcaria, a mesma coisa ruim. Então é isso, gente, a gente é a repetição. Quanto mais você repete, quanto mais você faz questões, quanto mais você, sei lá, você faz resumos, você faz mapas mentais, mais você aprende. E, gente, é uma coisa que eu assim, não abro mão, é exercício. Eu faço muita questão. Na época que eu passei nesse concurso que eu estou atualmente hoje, que é
concurso federal, que vocês sabem que é da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para trabalhar em hospital universitário. Então eu trabalho na capital, né, que é João Pessoa. Acho que eu já falei aqui para vocês, né? Então uma das coisas que, assim, até hoje, gente, tem coisa que eu lembro de mais de 10 anos atrás, pra você ver como a repetição fixa. Porque a gente é o que a gente repete. Literalmente, gente, não tem como. É repetição tudo isso. Você vai programar tanto mente que vai virar automático. E é verdade, porque vocês já ouviram falar daquele filme Charlie Chaplin? Depois assistam ele, isso é bem interessante. Aquele cara lá é muito engraçado. Ele fica parecendo uma máquina, de tanto repetir. Ele repete tanto que o próprio cérebro dele já fica coisando os pregos. A coisa nos pregos. Aí vai ficar fazendo assim sozinho, gente. É bem interessante, gente. Mas é isso, gente. São dicas assim que vocês podem levar não podem levar a brincadeira, mas é que são coisas que qualquer pessoa vai dar. Vocês vão ver, só o processo da vida de vocês que vai mostrar como realmente é verdade. Entendeu? Então, essa é uma das formas melhores de ensinar. Então, e outra, terceira dica, ensinar é a melhor forma, mais rápida de você aprender. Por que o professor sabe tanto, gente? Porque quanto mais ele ensina, mais ele aprende. Ele está aprendendo duas vezes, porque está ensinando para ele mesmo e está ensinando para os alunos. Então, automaticamente... Então é isso, gente. Se você aplicar essas dicas que eu falei para você, eu tenho certeza que lá na frente vocês vão dizer: meu Deus do céu, eu não era burra, eu apenas não estava fazendo do jeito certo. Então, gente, não existe ninguém burro. Eu não acredito nisso. Eu levei muito isso, gente, por conta do meu TDAH, a desatenção, levei muito isso na minha infância. Esse nome de burra. Mas eu nunca aceitei. E nunca me achei burra, sabe? É lógico que tem coisas que às vezes mexem com a gente, deixam a gente triste, frustrada, porque tem seres humanos que gostam de humilhar, né, a pessoa, principalmente no trabalho, essas coisas. Mas eu sempre tive aquela esperança lá no fim de que eu tenho um talento e que Deus não me trouxe aqui por acaso. Então, para alguma coisa, eu sou útil, tenho certeza, né? Então, que essas dicas sirvam para vocês e vou ver aqui se eu anotei mais alguma coisa, né, gente? Sim, a dica principal, né? Persiste. Persiste naquilo que você acredita. Naquele que o coração arde todo dia, que o coração sente, sabe? Porque Deus dá sinais. Deus dá sinais. Isso eu nunca vou me cansar de falar. Outra parte que eu anotei aqui é assim: a forma que você faz uma coisa é a forma que você faz tudo. Então, se você faz bem feito seus estudos, você faz bem na sua casa, você trata bem seus filhos. Então, geralmente, quem é bom numa coisa, quem faz as coisas com excelência, faz em tudo. Faz na casa, faz na casa, materiais. Agora, claro, gente, não conta no meu caso que tem TDAH, porque a gente que tem TDAH não faz nada direito por conta justamente do foco. Eu tô falando de pessoas que não são neurodivergentes, no caso, né? Isso não se agrega a mim, no caso, né? Mas, geralmente, a forma que você faz uma coisa revela tudo que você faz. E é mesmo, gente. Agora eu venho me lembrando que é verdade. Eu lembro que antigamente eu era muito preguiçosa para arrumar a casa. Não diria nem preguiçosa, nem sei o que já acho era. Hoje, gente, eu tenho mais, assim, gratidão em arrumar minha casa. Hoje eu vejo que cada coisa que você faz com carinho, que você faz bem feito, Deus se alegra. E antigamente eu fazia... vai acontecer essas coisas. Todo jeito tá bom, não é? E não, gente, às vezes é nosso cérebro que fica sabotando pra gente fazer de todo jeito. E eu creio que Deus acha que fica do nosso lado, dizendo assim: faz direito, isso, tô de olho, hein? Pelo menos é a forma que eu penso, gente. Eu gosto de trabalhar com Deus dessa forma, como meu amigo, não como meu monstro que muitas religiões pregam, que só castiga. Eu não acredito nisso. Nunca acreditei, velho. Deixa eu ver se eu anoto mais alguma coisa, né, gente? É até do trabalho, ó. Ai, Jesus, sei não, eu sou uma resenha, né? Sim, e a principal, eu vou dar uma frase aqui que é, assim, chave mestra, que é: inteligência se constrói. Nunca ache que você é burra, você não é burra. Inteligência se constrói. E é verdade, porque quantas pessoas que eu conheço que saíram, às vezes, da rua, morava na rua, começou a ler livro, começou a estudar, Gente, são tantas histórias lindas de concurseiro, no geral, que, assim... É uma coisa que eu lembro que na época que eu estudava, eu usava muito esses testemunhos para me motivar mesmo. Porque a gente às vezes fica dizendo: nossa vida é ruim, nossa vida... Gente, tem gente que tem uma vida 10 vezes pior. Em situações muito, muito mais vulneráveis que a gente. Às vezes a gente reclama de barriga cheia. Eu nunca passei necessidade, aquela de passar fome, não. Eu passei necessidade no sentido, assim, de ter só farinha pra gente comer, essas coisas, porque eu sou do interior, como já falei aqui você, já contei minha história. Né, vocês viram pela minha voz que nunca mudou, né? Então, eu vim como babá, né? Vim pra capital como babá.
Depois escolhi vir morar só, minha irmã também, e a gente, minha história é bem grande. Mas assim, cada dia eu venço mais. Eu tô muito orgulhoso do que onde eu cheguei já. E sei que às vezes a gente fica duvidando da gente mesmo, mas sempre Deus coloca alguém no nosso caminho para lembrar do nosso próprio valor, né? Que às vezes nem a gente mesmo se enxerga às vezes. É normal, esses altos e baixos. Acho que ninguém é 100% perfeito todo dia. Mas assim, eu espero de coração que essas dicas ajudem demais vocês, assim. E vocês me contem aí se alguma dessas dicas vocês já fazem, se vocês pretendem voltar, se alguém já faz concurso público, ou seja, para marketing digital, não sei, qualquer área que vocês escolherem. Mas eu gostaria muito de saber, assim, dessa área de... Se você tem esse desejo, assim, de evoluir, né? Seja no lado profissional, em qualquer área da sua profissão, assim. Gente, então... Gente, eu voltei aqui só para dar a última dica, que eu me lembrei agora e eu não podia deixar dessa dica para vocês, que hoje, na época eu não fiz porque não tinha, mas hoje tem outra facilidade, é o TikTok. Vocês também podem gravar no próprio TikTok, vocês podem colocar lá, tem as opções, acho que no YouTube tá ensinando, de você colocar só para você ver, para ninguém ver. Já que você não gosta para se expor essas coisas, você pode mesmo gravar as coisas que você está estudando, seja qualquer área, gente, seja as matérias que você está estudando, falando para você mesmo, e você vai só gravando no TikTok, vai guardando, vai chegar um ponto que você vai assim, gravar tanto, que você vai falar assim, levemente. Então é outra dica muito importante, grave no TikTok. Sabe por que eu tô falando TikTok? Porque é uma área que quase ninguém te acha. Já o Instagram é um bendito para o povo achar as pessoas, porque eles vinculam também aos seus contatos, essas coisas. Já o TikTok é muito massa. De preferência, crie um nome assim que não tem nada a ver com a história. Não bote seu nome, não bote, porque é muito fácil de achar. Então, quando eu criei para concurso, por exemplo, eu acabei de criar um Instagram para o algoritmo mostrar coisas só do meu interesse de concurso, senão ele fica todo bagunçado, né? Então eu criei um nome bem aleatório, sei lá, concurseirinha baixinha, concurseira top, concurseira, não sei, qualquer nome, gente. Tem vários tipos de nomes, até o ChatGPT pode ajudar vocês também com criação de nomes. Então é isso, gente, eu não podia deixar de dar essa última dica, gente, eu me esqueci, por isso que eu voltei aqui para dizer a vocês, viu? Então é isso, mais uma vez de novo, beijos de luz, até logo, tchau!